Ver a criança engasgar é um dos maiores temores dos pais, mas há técnicas específicas para ajudá-la caso isso ocorra. Eu vou conversar agora com o Sargento do Corpo de Bombeiros, Alan Lago, que vai ensinar tudo pra gente. Vem cá, Sargento, como vai? Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Casemiro. Obrigado pelo convite. Tudo em paz? Nada. Vem cá conversar comigo. Daqui a pouco a gente vai lá mostrar os modelos. Você fica aqui? Fica aqui? Pode ficar. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Muitas crianças engasgam e a gente tem mostrado isso muito aqui. Recentemente, muitas crianças engasgando, tanto em Salvador quanto no interior do estado. Qual é a orientação básica? Aliás, a gente vai ter que ir para lá, né, mostrar, né, melhor? Vem para cá, então. A orientação básica para pais e responsáveis pelas suas crianças. Na hora que o bebê, por exemplo, aqui é um adolescente. É o maior de um ano de idade. Tá, vamos então começar pelo bebê. O bebê está engasgado. Perfeito. O que a gente faz? Casemiro, importante saber duas coisas. O engasgo é a primeira causa de morte entre crianças menores de 1 ano. É uma guerra avisada que nós não podemos perder. Então, todo pai, mãe ou quem cuida de um bebê precisa estar preparado para isso. Reconhecendo o engasgo total, onde esse bebê ele não chora, não respira, um bebê maior ele não vai tossir, imediatamente nós devemos posicionar esse bebê no nosso antebraço e deixar o queixo dele afastado do tórax, com 2 dedos pegando na parte mais dura. Suspende a cabeça. Suspendendo a cabeça, deixando ele olhando para frente. Nesse momento, nós vamos nos agachar ou nos sentar. Certo. E posicionar esse bebê inclinado levemente para frente. Certo. Com essa parte aqui da mão, certo, nós vamos aplicar 5 golpes entre as escápulas, no meio das costas, com essa parte aqui da mão. 1, 2, 3, 4, 5. No centro das costas. Centro, certo. Isso, exatamente. Se em qualquer momento esse bebê desengasgar, nós paramos de realizar as manobras. Mas se essas 5 manobras não forem efetivas, nós alternamos com outra manobra efetiva para desengasgo, que são as compressões no tórax. Como é que ele vai saber que a manobra não foi efetiva? Se vai ele ter que olhar para não ele. voltou a chorar, se ele engasgado não ainda. respirou, se ele está engasgado ainda. Nós viramos esse bebê com a barriguinha para cima e com 2 dedos entre os mamilos, no meio do tórax, nós aplicamos 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Casemiro, se nesse momento o bebê ainda não engasgou, você deve acionar o socorro e continuar alternando. O tempo todo. 5 golpes nas costas, 5 compressões no tórax. Os golpes não são assim, não? Os golpes, eles devem ser para dentro. Para dentro. Para dentro. Tá. A 5. intenção é vibrar esse Tem que pulmão. ser 5. 5. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso Não foi vale efetivo. Eu vou tentar fazer, eu vou tentar fazer para aprender. Perfeito. Se isso vale para engasgo com leite, com tudo, com qualquer coisa? Isso tem vale para diferença? qualquer tipo de engasgo. É interessante a gente saber que bebês até cerca de 4 meses de idade, eles não conseguem respirar pela boca. Então, muitas vezes, esses bebês eles não estão engasgados, eles estão passando por um processo de asfixia, porque por um vômito, por um golfo, ele está com o nariz com muita secreção. Entendi. E essa secreção deve ser retirada. Mas se um pai, uma mãe, um cuidador de criança pensou que essa criança está engasgada, realize as manobras. Nossa, só de pensar eu fico agoniado. Deixa eu tentar aqui, então. Pronto, Perfeito. tá o bebê engasgado. É aqui, é Coloca isso? aqui no antebraço, com licença. Os 2 dedos aqui, ó, segurando na parte mais Suspende dura. o máximo que puder a cabeça. Isso. E aqui, ó, ou você vai sentar, colocar o bebê e o seu braço levemente abaixa inclinado. um pouco, é isso? Perfeito, porque só essa posição, às E vezes, a eu gravidade... continuo levantando a cabeça dele? Perfeito. E 5 Com golpes essa aqui. parte aqui da mão, Essa parte, não pode ser aqui. no Essa. meio das costas. Pode fazer assim, então? Aqui? O ideal com a mão aberta, isso, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não chorou, tá desengasgou, engasgado. Barriguinha pra cima. Barriga pra cima. Perfeito. Pega Deixa a aqui cabeça assim A ainda? cabeça retinha. Agora. Não precisa, ó, o queixo Entendi. longe do peito. Aqui. Isso. E no centro, Pressionando. entre os mamilos, não é batendo, é pressionando. Perfeito, pressionando. 1, 2, 3, 4, 5. Se não desengasgou, agora chamamos o socorro e continuamos alternando as manobras. Aí tem que correr e chamar o socorro, né? Perfeito. Nossa senhora, dá um Porque medo essa danado. situação, inclusive, Isso vale então para pode qualquer piorar. tipo de engasgo, como o senhor falou. Perfeito, Tanto para leite, como alimento, papinha. com certeza. Aqui no caso é um adulto? É uma criança maior do que 1 ano de idade, porque a técnica muda um pouco. Certo. Tem uma variação. Uma criança maior com de idade vale para adulto também? Vale.
com algumas observações, porque o adulto pode ter uma anatomia do corpo um pouco diferente. Sei. Se tiver uma gestante, se for um obeso, mas em crianças nós utilizamos sempre a alternância entre duas técnicas, que eu vou mostrar aqui. Vamos mostrar então. Então, ó, uma criança maior do que 1 ano de idade. Ela, imagine, mesma coisa, sentada dessa também. altura aqui. Ah, tá. Ou eu me ajoelho, Se não tiver um lugar para sentar, claro. ou eu sento e coloco essa criança no meu colo. Certo. Isso vai depender muito do tamanho dela. Vou fazer aqui ajoelhado. Pronto. Então, me ajoelho atrás dessa criança, coloco uma mão aqui ó, na frente do tórax e inclino essa criança levemente para frente. Com aquela mesma parte da mão Sim. que eu realizei os 5 golpes nas costas do bebê, eu continuo na criança. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o famoso tapa nas costas, só que nós chamamos tecnicamente de assim? golpes Por que não tapa dorsais. Por que tem que ser com... A intenção, quando a gente amplia a superfície de contato, a gente diminui a força. Então, quando a gente concentra a força só em uma parte da mão, a gente transmite mais energia para esse pulmão. Certo. Então, depois desses 5 golpes, se eles Isso vale não... para criança maior e adulto também. Adulto também. Tá. A diferença é que você vai fazer em pé. Entendi. Então, 5 golpes dorsais. Se essa criança não desengasgou, eu vou servir como uma parede nas costas dela, localizar o umbigo, 2 dedos acima do umbigo, eu vou fixar esse ponto, fechar minha mão, colocar nesse ponto que eu localizei, a outra mão vem por cima e aqui eu faço uma espécie de gancho, um movimento para dentro e para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 compressões abdominais. E a mesma coisa, se essa criança não desengasgou, chama o socorro e continua alternando. Tem gente que fala que seria bom levantar assim, não. Não é bom. O movimento com o punho é um movimento de gancho, mas a gente não tem necessidade de levantar essa pessoa. Em um adulto, a técnica varia porque eu estarei em pé. Mas é a mesma... realizarei os 5 golpes nas costas com as 5 compressões no abdômen. A Semana Santa chegando, peixe na área, engasgo com espinha, como é que faz? É a mesma coisa? Não, na verdade, isso é uma grande lenda que existe. Apesar de nós chamarmos tudo isso de pescoço e de garganta, quando nós temos uma espinha de peixe, normalmente nós não estamos engasgados, nós estamos entalados. Nós temos 2 tubos então. aqui, um tubo que passa ar e o outro tubo que passa alimento. E a espinha realmente, ela pode ferir esse tubo que passa alimento, ficar presa, tanto que quando nós engasgamos com essa espinha de peixe, nós não tossimos, nós temos um som diferente, né? E faz como o quê, se estivesse arranhando. Vamos lá, existem algumas recomendações relacionadas a isso. O próprio tentar tossir pode fazer uma locomoção e uma expulsão desse corpo estranho. Mas se isso não for efetivo, essa pessoa precisa ir para um hospital, porque ela vai precisar passar por um procedimento, uma endoscopia para retirada dessa espinha. Muitas pessoas falam, bebe água, come uma farinha, come uma banana. Eu ia perguntar isso. Dependendo do tipo de espinha, engolir esse objeto pode fazer com que, por onde ele passe, o percurso que ele passa, machuque e piore a situação. Vamos lá, consulta de graça aqui. O entrevistado hoje é o sargento Alan Lago, do Corpo de Bombeiros, dando dicas aí para desengasgar. Eu conheço pessoas que perderam parentes engasgados, mães que foram mortas. Uma mãe foi morta engasgada com café à noite, tomando café, correu para o hospital português, não deu tempo. Mas vamos lá, primeira pergunta. Quais os objetos encontrados em casa que podem fazer uma criança engasgar? Além de comida, né? Perfeito. Eu costumo dizer que qualquer objeto que caiba naquele copinho de café de 50 ml, aquilo pode fazer uma criança engasgar. Brincos, brinquedos, inclusive pedaços de bola de soprar, plástico, todos esses objetos Por isso que brinquedos pequenos, têm a recomendação da faixa etária. Feijão também? Grãos como amendoim, feijão, caroços. E na própria fase de introdução alimentar de um bebê, deve ser tido muito cuidado com o que se oferta e como se oferta. Inclusive os cortes do próprio alimento. Uma uva, por exemplo, ela deve ser cortada de forma longitudinal. Não pode dar inteira. Não, exatamente. Né? Aqueles biscoitos redondinhos também são perigosos, né? Exatamente. E quando a criança bota, por exemplo, feijão no nariz, algum objeto no nariz? Vamos lá, a primeira pergunta é, eu consigo ver esse objeto?
Se eu consigo ver com a ajuda de uma pinça e de uma lanterna, eu posso tentar a retirada. Agora, se a criança queixa de algum incômodo, se ela simplesmente expressa que tem alguma coisa ali, mas eu não vejo, eu tenho que encaminhar essa criança para um serviço de saúde, porque vai precisar de alguns procedimentos especializados para a tentativa da retirada. Outra pergunta para o sargento Alan Lago, a próxima então. Gostaria de saber se é perigoso deixar um balde, uma bacia com água numa casa que tenham mais pessoas. É isso aí. Casimiro, Que a criança pode... o afogamento é a primeira causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade. É mesmo? E a maioria desses afogamentos acontecem ou em piscinas ou dentro de uma residência. Então, baldes, bacias, o próprio vaso sanitário é um risco para essa criança ou para esse bebê. Vou pegar um manequim aqui para te mostrar uma coisa. O peso da cabeça e do tórax de uma criança é desproporcional ao resto do corpo dela. Então imagine mais pesado, né? Uma criança que vai olhar, por exemplo, para um balde, ela tende a pendular e ficar ali dentro. O vaso sanitário também, né? Então, Vocês já atenderam muitos casos desses? nós no Corpo de Bombeiros atendemos, por vezes, crianças que infelizmente sofrem esse tipo de afogamento dentro de uma residência. Então, a orientação qual é? Vaso sanitário, fechar e nada de Tampado, balde. acesso restrito às crianças. Então, se existe a necessidade de uma área de serviço, por exemplo, acumular água, que a criança não tem acesso, os vasos sanitários, a porta do banheiro deve estar fechada. Sempre que usar uma banheira, uma bacia, desprezar aquela água ou colocá-la em um local afastado da criança. O senhor falou de engasgo com pessoas, digamos assim, obesas, o tratamento é diferente, pessoas mais idosas. Como é que é o tratamento? A diferença básica é que em obesos e gestantes eu não posso fazer uma compressão no abdômen. Em gestantes por um motivo óbvio e em obesos porque a força que eu realizarei nessa região não vai ser capaz de fazer ela desengasgar. Então, ao invés de realizar as compressões no abdômen, eu subo o meu punho e realizo a compressão no tórax, mas dessa vez não em forma de gancho, apertando, comprimindo esse tórax. Uma analogia é como eu fiz a manobra nos bebês, que você fez só que com 2 dedos. Agora, em obesos e em gestantes, nós fazemos com o punho e a outra mão, só que na região do tórax, alternando com os golpes dorsais, o famoso tapa nas costas. Obrigado pela entrevista, foi Obrigado ótimo. pelo convite. Aprendi com o teu neto. Casimiro, eu queria deixar só um recado. Por favor. Pais, mães, estejam atentos à segurança dos nossos filhos. É verdade. Atentos mesmo o tempo inteiro, com muito cuidado. Mais uma vez, obrigado. Um abraço, pessoal do Corpo de Bombeiros, viu, sargento, para todos vocês aí.